Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Olá, esportes fãs, sou Shafi, bem-vindo ao canal. Estamos um fim de semana mais tentando mostrar o que estamos vendo no mercado, não? Efectivamente, gracias por acompañarnos y vamos a ver si hoy sacamos algo en claro. ¿Cómo has visto la semana? Ui, complicada. Complicada. Es que está. Está complicada, não? Está complicado. ¿Tú has ido alguna vez al circo? Sim, poucas vezes, pero sim. Pues en el circo hay este personaje que pone unos platos a girar sobre unas varillas Vale, y los tiene que mantener en equilibrio sin que ninguno se caiga. ¿Vale? vale. Ese es Trump. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Entonces, Trump ahora mismo tiene 3 platos sobre 3 varillas. Como mínimo, não? Como Para mínimo, simplificar para pouco. simplificar la escena. Entonces, en una varilla tiene todo el panorama arancelario, la guerra arancelaria que ha puesto en marcha contra el mundo entero y que ahora están negociando, pero que ya están diciendo que esas negociaciones pues que van para largo, porque claro, ahí todo el mundo va a poner sobre la mesa sus intereses ocultos y los no ocultos y qué sé yo, y eso pues no se va a solucionar en 2 días ni mucho menos. Luego tiene otra varilla, que es donde lleva su pulso personal con Jerome Powell y la Fed. Ui. E isso é malo para o mercado, penso eu. Eso es malo porque Trump lo que quiere es que la Fed baje los tipos de interés para él poder renegociar toda la deuda que le vence este año a unos tipos de interés más bajos. Y claro, Jerome Powell, pues obviamente él defiende la independencia de las entidades y él dice que, de hecho lo ha dicho esta semana, en las declaraciones de esta semana, que él tiene 2 mandatos: mantener la inflación a raya y mantener la economía en crecimiento, ¿no? E o trabalho, não? O número de trabalhos. Exacto. Entonces la inflación, como todos sabéis, nunca ha llegado a bajar todo lo que ellos querían y ahora con los aranceles corre el riesgo de aumentar. De subir, sim. Y la economía está empezando a dar señales de crecimiento o de desaceleración. Y entonces ahí se le complica la cosa porque si toma una medida para mejorar una cosa, la otra se le empeora y viceversa. E aí você pode haver uma perda de trabalhos, que é o que ele tem que o mandato dual que eles El dizem, mandato dual. que há que manter o número de trabalho e que a gente não sofra, não? Exacto. Mais é o que já está sofrendo. Entonces, eso que todo el mundo sabíamos, él lo expresó verbalmente esta semana y dijo que hasta que no tenga las señales claras de hacia dónde va una cosa y otra, pues difícilmente que pueda bajar tipos. Y esto a Trump le sentó como una patada en el estómago. No sabemos cuánto va a durar Jerome Powell en su silla, porque unos dicen que Trump no puede despedirlo y poner a otro, pero sabemos que va a hacer lo imposible por Claro. cambiarlo y poner a alguien que sea más manejable, ¿no? Entonces, ahí está, con los... Claro, eu creio que vai depender um pouco da reação do mercado também. Porque o mercado é esse ninho adolescente que temos em casa, que não quer estudar e saca malas notas, vem com seus amigos felizes, não? Pero quando chega em casa, quando os padres chamam a atenção, dizem, estás castigado, vas a ter que estudar mais, é quando lhe entra a depressão. O mercado funciona assim. Quando Powell dijo todo o que já sabemos que está passando, imediatamente no dia que comunicou o que ia ser ou o que não ia ser, o mercado começou a cair em seguida. Então, o mercado é, como dizia Warren Buffett, é uma entidade bipolar. A vezes está com felicidade subindo, mas a vezes entra em depressão e começa a cair. Eu creio que agora estamos no modo depressivo, Vamos não? en un modo depresivo. Então, hay que ver como vai reaccionar o mercado, que eu creio que isso poderia ser um indicador de como Powell A manejar la vai manejar a situación. situação. Vamos a ver. Sí, tiene también sus... Sim. Entonces, de momento llevamos 2 varillas. Adivinar cuál es la tercera. Pues la guerra comercial directa que tienen los gigantes Estados Unidos y China, donde pues la semana pasada hablábamos de que si se bloqueaban las relaciones comerciales nos iba a afectar a todos.
esta semana han pasado a una segunda fase en la que ya lo de ir subiendo aranceles ya pues como que no funciona porque ya han llegado al 145, qué sé yo, ya es absurdo. Entonces lo que están es empezando a aplicar medidas que afectan directamente a empresas o a negocios en concreto o a sectores en concreto, y ya a las empresas les va a empezar a picar mucho económicamente, Sí. mucho más que un arancel. Y entonces pues empezó China diciendo que prohibía a todas sus empresas a comprar aviones de la empresa Boeing, aviones y cualquier tipo de complemento, pieza, recambio, lo que sea. Ahí contestó Estados Unidos diciendo que, bueno, pues entonces yo ahora voy a restringir todavía más los semiconductores y los chips que mis empresas pueden vender a China. Y esto daña muchísimo a Nvidia y a todo el sector de semiconductores. O sea, esta semana Nvidia no sé cuánto ha caído al final, pero eso, claro, al final les hace daño a ellos mismos también. Sim. Não, eu al final, eu lo que veo es que los dos son muy buenos negociadores. Mi expectativa es que tarde o temprano van a llegar a un acuerdo, pero va a pasar mucha agua debajo del puente aún antes que llegue a un acuerdo. Y como los dos tienen mucho poder y son buenos negociadores, se puede aumentar la tensión un poco más. No sabemos qué va a pasar, pero hay que estar preparado, o pelo menos psicológicamente preparado, esperando lo que podría pasar, ¿no? Claro, la siguiente jugada la hizo China amenazando con restringir el acceso a las tierras raras, minerales raros, imanes, que al final tiene casi el monopolio de este producto, que se utiliza en todo lo que tiene que ver con algo tecnológico, por pequeña que sea la pieza. Incluso los aviones de caza, los equipos bélicos, También. llevan mucha tierra rara. Y entonces, pues un poco el objetivo de Trump es que ningún país sea capaz de negociar con China. Va también a intentar cerrar todas las fronteras o amenazar con, yo qué sé, algún tipo de multas o más aranceles, qué sé yo. El caso es que quiere aislar a China y, bueno, pues China tampoco se va a dejar amedrentar. Es lo que Y el digo. problema aquí es que a ver cuál de los dos es el primero en que No, es lo que saca la bandera blanca. Claro, es lo que eu digo sempre. Há vida inteligente do outro lado. Então, tanto do lado dos Estados Unidos como de China, estão pensando e estão reaccionando de acordo Sim. com o que eles creem que vai passar, não? Então, eu não sei se vai ser tema de bandeira branca ou não. Eu creio que vai ser um tema de chegar a um acordo. Dizem que não estão negociando, coisa que eu dudo, sim que estão negociando. Y ya veremos cómo va a pasar, ¿no? Todo. El tema está en que a la gente pues le preocupa muchísimo la situación actual. Todo lo que son encuestas y sondeos sobre la situación actual sale muy pesimista. Igual que dijimos hace unas semanas de que muchas empresas se habían adelantado a los aranceles y habían acumulado stock y los inventarios para intentar un poco esquivar el aumento de precio. Ahora está sucediendo lo contrario, porque también lo dijimos, ¿no? Si se ha enviado mucho producto, pues hasta que ese producto salga a la calle y se venda, pues no va a haber nuevo producto. Entonces, las empresas, ante este tira y afloja de aranceles, ante el no saber qué me van a cobrar cuando llegue a puerto, pues lo que están haciendo es suspender la actividad. No hay nuevos pedidos, no hay nuevos envíos, está empezando a bajar mucho el tráfico de comercio internacional. Y hay quien empieza ya a preocuparse de que podamos encontrarnos ante un parón en la cadena de suministro similar a la que hubo cuando el COVID, que como todos sabéis pues la cosa no terminó muy bien. Entonces esto, si se prolonga mucho en el tiempo, pues puede realmente convertirse en un problema muy importante a nivel comercial y económico, que ya sabéis que luego repercute siempre sobre los mismos, que somos nosotros, claro. Entonces, el panorama macroeconómico pinta bastante feo. Bastante incertidumbre, ¿no? Yo creo Lo único bueno de esta semana, o lo mejor de esta semana, creo que ha sido que los bonos se han mantenido más tranquilos. Entonces, comparado con la semana anterior. Comparados con la semana anterior. Pero vamos, que los grandes fondos, las manos fuertes, están igual que las empresas, que mientras no vean hacia dónde, cuál es la repercusión de todo esto en las empresas donde tienen que invertir, pues prefieren no invertir.
Entonces de ahí que la actividad en la bolsa también está siendo complicada, hay muchos bandazos pues porque la gente no se la quiere jugar, entonces buscamos refugio, ¿no? Y el tema, pues eso, más o menos está así, todos aguantando la respiración para que ningún platillo caiga mal Y no rompa. o para que decidan que el número se termina y entonces todo vuelva un poco a la calma. Miramos un poco cómo están la semana que viene los resultados, porque a partir de ahora, que ya empiezan a salir muchos resultados de las empresas, lo que va a ser muy importante es lo que nos van a decir de cara al próximo trimestre, qué expectativas tienen, y seguro que les van a preguntar en las conferencias que hacen, en las earnings calls, les van a preguntar muchísimo sobre cómo esperan que les afecten los aranceles, cómo se están preparando, cómo llevan los proyectos, si los han paralizado, si siguen en marcha. Todo eso es lo que un poco va a definir lo que la gente decida si confía en unas empresas más que en otras o más que el resultado en sí. Vale, entonces la semana pasada ya tuvimos los resultados de Netflix que fueron buenos y para la semana que viene ya viene un poco más cargadita. Estamos entrando en la subida de Sí. número de empresas que dan resultados. Aquí están solo las más populares, ¿vale? Pero hay muchísimas más. Entonces, no las voy a nombrar todas, me centro en las que yo creo que son más importantes. El martes tendremos a Tesla, que hasta ahora ha tenido un año horroroso. Vamos a ver qué pasa con los resultados. Tenemos el miércoles Boeing, que justamente por la medida que puso, la restricción que puso China, pues seguro que le preguntan mucho o a ver qué espera de lo que va a pasar de aquí en adelante. El jueves viene Google, una de las grandes, también ahora está además metida en litigios, a ver cómo responde el mercado. Intel también interesante. Y a nivel macroeconómico, pues lo más importante sería el miércoles los PMI de servicios y de manufacturas. Lo demás, pues bueno, lo podéis consultar en esta página o en cualquier otra que haya, según lo que a cada uno le interese. Sim, não, eu vejo que há uma mescla de tudo. Há empresas do setor de defensa, não? Há empresas de setor defensivo, que é diferente. Há tecnológico, há industriales, ou seja, Aeronáutico. vai ser uma semana interessante. Estamos empezando já com bastante informação. Así que nada, abróchense los cinturones y suerte para la semana que viene. A ver los gráficos, lo que nos dicen, que siempre son el lado bueno. Sim, eu creio que não está tão mal como pensamos, mas já veremos. Bueno, vamos a ver o gráfico e ver o que temos aqui e que podemos sacar de útil para a próxima semana, não? Vamos começar com o VIX. O VIX, como podemos ver, está por encima de 28, pero ha caído bastante. Viernes ha seguido caindo, isso é importante. Pero eu queria mostrar aqui a regra del 16. Se nós corremos 29,65 dividido por 16, nós temos esse número. Esse é o que esperamos, o que poderia mover o SPY, SPY durante o dia. Isso é muito aún. ¿Al alza o a la baja? Não é direcional, é o que se pode mover para arriba para baixo. Então, o VIX por encima de 30 sigue sendo muito alto. O VIX com esse valor é muito bueno para vender primas, quem quer vender opções, para cobrar primas. Pero, para o término de índice de tranquilidade, estamos lejos aún de tranquilidade. Pero, a caída que estamos vendo aqui é importante e poderíamos continuar caindo. Há que ver, porque ao tocar esse nível de 28, o VIX ha rebotado pouco. Então, esse nível é importante que barre desse nível na próxima semana, para seguir com um pouco de tranquilidade no mercado. Dito isso, nós passamos ao SPY, e eu vou tardar um pouco mais aqui no SPY.
não queremos fazer o vídeo muito largo porque esse fim de semana é um pouco ya mais me de enrolla descanso, más de ¿no? la cuenta. Pero habíamos dicho, el SPY, essa caída é uma caída importante, volvimos ao nível de, chegamos a volver ao nível de início de 2024 e que eu estou vendo aqui. O SPY vem, intenta um rebote, toca essa linha de barrada, cai, sube novamente e agora mesmo, eu o que estou vendo é que estamos rompendo esta linha que me parece, de certa maneira, não é muito favorável. Nós outros, vendo isso, não é muito favorável porque me parece uma outra bandeira barrista, essa rotura e nesse ponto. Essa vela aqui não me pareceu muito boa, porque me parece que estamos rompendo e poderia seguir barrando. Então, nesse sentido, eu aún vejo o índice em tendência barrista. Vê o que está caindo, intenta tocar essa linha, vuelve a cair, intenta tocar a linha e vuelve a cair. E por que digo que está em tendência barrista? Por la definição clássica de tendência, nós estamos tendo mínimos e máximos mais baixos, não? Aqui. Então, o que podemos esperar aqui? Que isso caiga, poderia rebotar aqui e começar a ser, digamos, nesse ponto, máximos e mínimos mais altos, não? Isso seria um câmbio de tendência. Isso seria bueno. Pero eu não espero que esse mercado recupere tão rápido como os anteriores. Então, eu espero um pouco mais que ande aqui de lado. Pode estar equivocado e ojalá eu esteja equivocado. Pero não estou vendo as notícias e todo o que tu comentaste, a parte macro, lo veo aún bastante cruda a situação para um câmbio de tendência. Claro, tiene que haber algo que devuelva un poco la confianza al inversor, ya sea que rompa a lo mejor el 50% de Fibonacci al alza, ya sea una noticia o un comentario muy positivo por parte de las personas implicadas, ¿no? Trump o... Claro. E que eu estou vendo aqui que digo que aún continua, además de lo que já comentado, que siga aún em tendência barrista. Esta vela verde terminou nesse ponto. Foi uma vela muito potente. Pero luego vemos que al dia seguinte o mercado abriu aqui abaixo e não consegue superar o nível dessa vela que foi muito potente. Então, isso me hace pensar que aún estamos dentro de uma tendência barrista. Que vamos tocar esse ponto novamente? Não saberia dizer. Pero queria entrar um pouco mais aqui, mirar um pouco mais em detalhe o índice. Vamos a ver o gráfico de uma hora. No gráfico de uma hora, esta linha é uma resistência, suporte, dependendo de como vimos, que a hora é um suporte. Essa linha é importante que o índice não lo perda. Essa é a vela barrista que ha perdido no diário. Vemos que barrou, tocou essa linha e está sendo o patronato que decimos, não? Que é algo assim que não nos gusta porque poderia seguir caindo. Então, queremos ver que isso rebote aqui. Não seria muito bueno que siga caindo. Então, esse nível é um nível importante. Se rebota aqui, poderia mostrar um pouco mais de força. Se cai o próximo nível, eu creio que seria por aqui. Se cai, ojalá rebote aqui, se não, aí sim, poderíamos ver novamente. Lo que no puede de ninguna forma es perder esos mínimos, ¿no? Exatamente, não queremos que haga mínimos mais baixos. Então, com relação a esse ponto, eu vejo um mercado barrista. Pero, como já tivemos uma caída muito grande, particularmente eu espero que isso ande um pouco de lado e vamos a ver se essa expectativa positiva se cumpra na próxima semana.
Esse nível de 523 é o nível que marcamos, que vimos no gráfico de 1 hora. É um nível importante e queremos que se mantenha aqui. Isso é com relação ao SPY. Se vemos o QQQ, que é o Nasdaq, o ETF que sigue o Nasdaq, algo muito parecido, não? Está muito parecido. Nós, se ponemos uma linha por aqui, não queremos que perda esse nível, não? É um nível que nos parece importante a curto prazo. Vamos ver se consegue romper aqui. Não há muito mais que falar, é basicamente o mesmo que o SPY. E o que comentamos no vídeo essa semana, um vídeo muito curto falando do SPY e as grandes empresas, o Nasdaq tem porcentagem das grandes empresas alto e afeta muito ao índice. Então, vemos aún que não está com muita força. Vamos ver se consegue rebotar na próxima semana. Mirando o RUT, que são as pequenas empresas, eu vejo algo similar a los demás. Está formando essa bandeira aqui. Ojalá la mantenga, mantenga, não rompa como ha roto as anteriores e que não baje del. Esse seria um nível a vigilar. Caso contrário, poderíamos volver aqui ao mínimo. Pero, eu creio que poderíamos seguir um pouco mais de lado e já veremos. Essa é minha expectativa. Queremos ver que salgam notícias positivas. Caso contrário, podemos ter mais surpresas na próxima semana. E queria comentar o Dow Jones. Que o Dow Jones está no ETF dia. O Dow Jones ha sofrido muito. Viernes ha tenido essa caída que foi muito mais que a caída de los outros índices, do Nasdaq e do SPY, e com um volume muito alto. Isso se deve a United Health. Se nós vemos rapidamente o gráfico de United Health, hemos tenido uma caída de 22% ao final do dia. Como o índice Dow Jones é por valor de ações, melhor dito, então essa ação, que é uma que tem o preço mais alto dentro do Dow Jones, como ha caído muito, tem muito peso. Então, ha afetado muito negativamente o índice. ¿Ves? United Health sacó muy malos resultados y la han castigado a base de bien. Y además un mal guidance, ¿no? Un mal pronóstico futuro. A ver ahora quién se atreve a dar un mal guidance. Exactamente. Bueno, pero como sempre decimos, sempre há um bull market em qualquer tipo de mercado. Actualmente o bull market está com o ouro. Pero como comentamos antes, o ouro viene uma tendência muito forte e ha subido muito essa semana. Pero eu queria colocar aqui a média de 50, a média simples de 50, e a ser alejar-nos um pouco mais. Nós vemos que cada vez que o ouro se aleja muito da média de 50, vuelve a cair. Se aleja, vuelve a cair e tocar a média, não? Se aleja, vuelve a cair. Se aleja, vuelve a cair. E agora estamos nessa fase. Se alejou, caiu e se alejado muitíssimo. Então, quem não ha entrado em el ouro, eu diria, e como dije na semana passada, eu diria que vale a pena esperar um pouco, que isso vuelva a tocar e que essa média vuelva a tocar a média ou essa linha de tendência para poder abrir ou ampliar posição. Não significa que isso vai cambiar de tendência. Eu creio que a tendência do ouro sigue forte. É um mercado alcista que temos agora mesmo. Es que ahora mismo hay muy poca cosa en la que refugiarse, entonces. E há muita gente grande, como os governos de vários países, como China, por exemplo, e Estados Unidos, estão comprando ouro. E isso ajuda muito a cotização. Bueno, hablando um pouco de las tasas de interés que Mercedes comentou, nós temos o índice TNX
que é as taxas de interesse de 10 anos do Tesouro americano. Hemos tenido uma boa caída, pero la semana passada foi um pouco caótico o setor de bonos. Tuvimos toda essa subida, pero agora está volvendo, intentando volver a la normalidade. Isso é bueno para o mercado. Por eso, la semana pasada fue la bajada, la subida fue la anterior. O sea, la semana que estamos terminando ahora ha sido estos 5 días de bajada. 4, porque hoy ha sido festivo. Claro, la semana anterior esta... Es que pasa todo muy rápido, pero ya llevamos 2 semanas. Claro, essa semana, la anterior foi la caótica. E además essa semana foi uma semana muito curta, não? Uma mini semana, sim. Então, esses 4 dias aqui foi de caída, que é bueno para o mercado, pero nos gostaria de ver um pouco mais de caída. Isso ajudaria os bonos e junto com essas taxas de interesse que parece que está mostrando uma caída, temos o que é a cesta de el índice del dólar, que aqui é uma cesta que é a moneda dólar contra todas as moedas do mundo. Isso caindo é bueno para Estados Unidos, porque pode exportar mais, e malo para os países que dependem de exportação a Estados Unidos ou dependem de... por exemplo, se queremos ter mais turismo de americanos, isso não é favorável para países que dependem de turismo ou de exportações. Então, e vendo isso, esse é o euro. O euro ha roto esse patrão de cap and handle e sigue subindo. Um valor objetivo é algo similar a isso, é um pouco mais alto, poderia subir um pouco mais. Agora mesmo está sendo uma bandeira alcista, vamos ver se vai continuar o movimento. Todo indica que sim, e se vemos mais a largo prazo, nós estamos nesse ponto, essa zona, não, que ha sido resistência antes, a roto está consolidando isso aqui, e se rompe esse nível, podemos ver o euro voltando aqui a 1,20 novamente. Então, tem que estar atento. O euro subindo como está e o dólar bajando, a los que têm inversão em dólar, em empresas americanas, veria a carteira afetada negativamente. Então, é um ponto de atenção, quizás a ser um pouco de hedge ou cobertura com euro e dólar, poderia ser interessante. E vemos o Bitcoin. O Bitcoin está começando a romper esta linha de tendência bajista, ha rebotado neste nível que havíamos marcado antes. Essa caja aqui já não tem muito sentido. O que esperamos é que realmente rompa e poderia seguir subindo. Se ponemos desse movimento um Fibonacci aproximado, podemos esperar, se realmente siga a alça, primeiro objetivo 92, segundo objetivo 101, e se sigue subindo, rompendo o máximo, podemos ver o Bitcoin em 117. É temprano aún para falar de 117, eu creio que o primeiro ponto é aqui 92, que é a base deste doble techo que se ha formado, que seria um ponto que há que acompanhar e ver se vai romper realmente esse 92. De maneira geral, o mercado está muito indeciso e eu vejo que aún estamos em tendência bajista em los principais índices e queria fazer um repasse muito rápido de los sectores, só para poder ver como estão os sectores e de cara à próxima semana podemos buscar empresas dentro de los sectores que poderiam estar melhor, não? Esta semana há alguno bueno? Vamos a ver, pero queria mostrar esse gráfico de todos os sectores do SPY, de maneira geral. Eu continuo vendo mais rojo que verde, pero
ressalto dos sectores, el XLP, que é o consumo defensivo, e XLU, que são as utilities. XLU, a média de 50, praticamente aqui em horizontal, e o índice ha vuelto a subir e está tentando romper novamente a média de 50 e a ver se rompe essa linha. Então, o XLU, de maneira geral, está comportando-se bastante bem, e o sector defensivo, vemos que a média de 50 sigue uma tendência alcista, o sector ha rebotado bastante bem e ha cerrado a semana por encima da média. Então, são os dois sectores que eu vejo agora mesmo com um pouco mais de força relativa com relação a los demás. Volvendo a aqui um pouco, falando de força relativa, temos esse indicador aqui que é um comparativo com o SPX, que é o índice das 500 maiores empresas, não? Então, nós outros, como sempre, estamos mostrando aqui os sectores que foram melhores em los últimos 5 dias, ou isso conta viernes de la anterior semana, pero los que se han comportado melhor. O setor de energia, que está basicamente ligado ao petróleo, ha tenido uma melhoria importante, que havia caído muito em função da bajada do petróleo, pero está rebotando. Vamos ver se esse triângulo aqui, como se vai resolver al alza ou a la baja. Aún sigue com menos força relativa que comparado com o SPY. Algumas empresas estão mostrando comportamentos similares como essa, como por exemplo, ExxonMobil, não? Quizás são empresas que podrían entrar en la lista de seguimiento. Sí, es que esta semana además el petróleo volvió a repuntar. Exacto, si vemos aquí el uso, que es el ETF del petróleo, ha repuntado bastante, ¿no? Pero aún sigue en un rango lateral ya de más largo plazo. Luego tenemos el sector de rates, ha repuntado, pero las medias aún no indican que estamos em tendência alcista, mas bem estamos em tendência bajista aqui, de meu ponto de vista. O setor de materiais não tem força, não consegue superar o nível de 80, que é uma resistência importante aqui já de mais largo prazo. Então, de momento, seguimos aguardando. O consumo defensivo, es el que hemos dicho que está un poco que está mejor. Um pouco melhor, está tentando romper essa linha de tendência bajista. Está, de meu ponto de vista, está sendo, digamos, uma bandeira alcista de mais largo prazo. Se vemos o gráfico semanal, ha subido, está corrigindo aqui, há que estar atento se isso realmente vai romper hacia arriba, ou se vamos realmente perder força e perder aqui, cambiar de tendência. Então, esse é um setor que há que estar atento e acompanhar mais de cerca. E ver as empresas que estão dentro. Agora vão sair muitas, começar a sair resultados trimestrais, aí que seguir vendo. De utilities, me parece mais de lo mesmo. Hemos tenido uma subida forte 2024, estamos corrigindo agora em final de 2024, início de 2025, pero estamos nesse canal barrista, pero esse canal barrista me parece mais uma bandeira alcista. Se isso rompe al alza, podemos ver o setor de utilities volver a subir, ¿no? Forte. E vemos que é um setor que ha estado mais tempo com uma força relativa com relação ao SPY, el SPX, com mais força, não? Então, esses dois setores são os setores que eu estaria mais atento a curto prazo. O setor financeiro é um setor que não está tendo força agora mesmo para romper a média de 200.
a pesar que os bancos han tenido buenos resultados, pero sigue sin mucha fuerza. El industrial, muy afectado por las tarifas, essa caída e essa parte aqui rebotando hacia abaixo não me mostra muita força. Seguimos acompanhando. O setor de saúde, que normalmente é um setor defensivo em períodos de crise, como também está muito afetado, não está mostrando muita força. Quito esse Fibonacci, que eu creio que ha perdido já um pouco de valor, e estamos rechazando o nível de 138 hacia abaixo. Isso aún demonstra um pouco mais de debilidade, não? No setor de saúde. O de comunicações depende muito de Google e de Meta. E se vemos como está Meta, uma mirada rápida como hemos feito com United Health, nós vemos que Meta tomou a direção hacia abaixo, la B, e acelerado hacia abaixo bastante. E vejo que de las grandes, essa vela grande el cierre de corto que tuvimos, de las grandes, Meta foi a que ha perdido su mínimo. Então, se eu ver Meta comparada com as 7 magníficas, a que está agora mesmo, segundo meu ponto de vista, mais débil. O sector de tecnologia, muito similar ao Nasdaq, e vejo também que está formando esse patronat. Esperamos que esse sector, esse nível aqui de 192, 193 aguante. Caso contrário, podemos ver outra vez chegar cerca de 180 ou mais abaixo. Então, é um setor que agora mesmo há que esperar um pouco antes de fazer alguma inversão. E o discrecionário, aqui depende muito de Tesla. Tesla vai sacar resultado essa semana. Ui, pues máxima atenção. Sim, eu vejo um setor barrista. Se vemos Tesla está aguantando aqui no nível de 200 aproximado, 210, pero não vejo aún muita força com Tesla. Vamos ver o que vai sacar agora e se vai conseguir romper essa linha de tendência barrista que está formando esse triângulo aqui. Vamos ver como se vai resolver isso, não? Bueno, de maneira general, é isso que eu estou vendo. Não há muitas novidades. Eu creio que os índices estão em um nível de suporte importante. Há que ver se vão conseguir rebotar. E eu esperaria, antes de começar a invertir forte, alguma definição do mercado. Não la vejo agora. E, como estamos falando, ultimamente é mais trading a curto prazo que uma inversão a largo prazo. E largo prazo seria uma inversão já muito a largo prazo. Para quem realmente é mais jovem, poderia invertir agora, pero quem quer preservar capital, é momento de aguardar e esperar um pouco mais. No, yo lo que veo en las gráficas es que está con el mismo sentimiento de todo el mundo. Es como una tensión sostenida, ¿no? Sí. Esta semana ha sido rara porque han sido 4 días, la mitad de la gente estaba de festivo, pero como que no sabía muy bien si la gráfica tirar para arriba o tirar para abajo. Está todo el mundo esperando a un catalizador que nos diga si largos o cortos, ¿no? Eu queria fazer apenas um último comentário para encerrar o vídeo. A ver. Se nós vemos o gráfico do SPY, um aspecto positivo é que esses últimos dias já começaram a aparecer velas de um tamanho normal de lo que venia sendo o SPY. Me encanta que sempre buscas algo positivo. Então, vou pôr o outro gráfico aqui. Isso, de certa maneira, começa a mostrar que o mercado está começando a volver à normalidade. É muito temprano para dizer que está normal a coisa, porque aún estamos com um VIX muito alto. Pero, comparando as barras desses últimos dias
com as barras aqui De los dessa caída, anteriores, ¿no? já começa a diminuir a amplitude dessas barras. Então, Bueno, eso tiene coherencia con lo que has dicho del VIX, ¿no? Con la formulita esa. exacto. Pero nós estamos aqui dentro desta caja del sofrimento. Vou estender aqui um pouco mais. Mientras nós salgamos daqui, ou para arriba ou para baixo, eu diria que estamos em um ponto de indecisão, neutro. Indecisión, que es una palabra súper odiada. Exacto. Principalmente los por los inversores. inversores e por los grandes inversores. Esse é o meu último comentário sobre el SPY. Muy bien. Pues hasta aquí el análisis de hoy. Como veis, poco más se puede aclarar. Esperamos a los resultados de las empresas. Y si estáis de Semana Santa, pues feliz Semana Santa, feliz Pascua. Y mucho cuidado con las inversiones, porque está peligroso. El mercado não está fácil, hay que tener paciencia. Eu creio que vai chegar um momento para buenas inversiones, pero hay que tener paciencia. E mientras tanto, feliz Páscoa, aprovechar el fin de semana largo y descansar un poco y tener energía para la próxima semana. Y nos vemos por aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si no estás suscrito y ponnos tus comentarios si te apetece. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.